Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, Pastor Kleber Ude, aqui do Instituto Gênesis de Desenvolvimento Humano e Teológico, e mais um vídeo aqui no nosso canal. E dessa feita nós iremos falar sobre algo muito importante, sobre uma matéria teológica de suma importância para você, que é obreiro da casa de Deus. Nós falaremos hoje um pouquinho sobre homilética, que é a arte de elaborar e pregar sermões, tá bom? Mas antes de entrarmos no nosso assunto, eu quero convidar você para que ainda dá tempo, tá? Olha só, ainda dá tempo. Se você não é inscrito no nosso canal no YouTube, faça isso agora. Vou esperar você, tá bom? Ative o sininho das notificações para que todas as vezes que postarmos um vídeo novo aqui, você seja notificado e receba o nosso conteúdo. Se você ainda não nos segue no Instagram, faça isso. Se você ainda não curtiu nossa fanpage lá no Facebook, faça isso, porque isso nos ajuda e isso leva até você conteúdo de qualidade. Bom, vamos falar um pouquinho sobre homilética, mas antes disso, convido você para que vá comigo num texto bíblico. Eu sempre gosto de iniciar as nossas falas aqui, os nossos vídeos, sobre o tema teologia, com o versículo de 2 a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e no versículo 15, um texto muito lido por todos nós que gostamos de estudar a palavra de Deus, e uma palavra direcionada a Timóteo, filho na fé de Paulo, uma orientação de Paulo ao seu obreiro, ao seu filho na fé. Capítulo 2 da segunda carta, e versículo 15, diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mais uma vez, para que você possa fixar isso no seu coração. Procura apresentar-te a Deus. Observe que o texto diz: procura apresentar-te. Então é você como obreiro, você como cristão, você como servo de Deus, que se apresenta ao Senhor aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então observe que o obreiro ele precisa manejar bem a palavra da verdade. Ele precisa conhecer a Bíblia Sagrada, ele precisa saber transitar entre os textos, tanto do Antigo Testamento como os textos do Novo Testamento. Ele precisa saber manejar a palavra de Deus. Bem, ele precisa se apresentar a Deus aprovado. Ele precisa conhecer a ferramenta que ele utiliza para ser um pregador, para ministrar, para falar de Jesus, para pregar e pregar a palavra de Deus. Então nós iremos falar um pouquinho sobre uma introdução à homilética. Convido você para que vá conosco aqui no nosso esboço, tá? Só para que você possa identificar algo muito interessante, você possa observar algo muito interessante que iremos falar com os irmãos a partir desse momento. Vamos lá? Uma introdução à homilética. Vamos lá. Olha só que interessante. Olha que interessante, meus irmãos. Uma introdução à homilética. Nós iremos iniciar aqui com uma pergunta. Qual é a nossa maior missão? Qual que é a maior missão da igreja? Qual que é a maior missão do cristão, do pregador, do crente hoje em dia, da igreja propriamente dita? Pregar o evangelho a todos. Foi essa ordem que Jesus deixou para nós, Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ide por todas as nações, fazei discípulos de todas elas. Então, pregar o evangelho a todos. Essa é a nossa maior missão, tá? A Bíblia nos deixou essa missão. E nós precisamos pregar para todos, para brancos, para negros, para ricos, para pobres, pequenos, para grandes. Todos devem ouvir a palavra de Deus. Todos devem estar diante da mensagem que você tem para ministrar. Nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos escolher a quem pregar. Nós não podemos fazer segregação. Mas muito pelo contrário, nós devemos pregar essa mensagem a todos. Todos devem ouvir a palavra de Deus. O pregador do evangelho, ele precisa estar munido de todas as ferramentas necessárias para a comunicação da mensagem.
Você, como pregador, precisa estar munido, você precisa estar preparado, você precisa ter à sua disposição todas as ferramentas de comunicação necessárias para que você pregue a palavra de Deus, mas pregue bem a palavra do Senhor, tá? Você precisa colocar isso no seu coração. Para ser um pregador eficaz, né, um pregador bom, um pregador que cumpre com a missão, um pregador eficaz, exige-se dele dedicação, exige-se dele estudo, exige-se dele oração, dentre tantas outras coisas que nós vamos colocar aqui em nossas aulas. A partir de então, as várias aulas que colocarei aqui no nosso canal acerca da homilética, nós vamos pontuar algumas coisas e isso vai ajudar você a se desenvolver e se tornar um pregador ainda melhor. Então, um pregador eficaz, ele precisa de dedicação, vai ser exigido dele, e ele precisa estar então munido de todas as ferramentas necessárias para que ele possa melhorar o que? A sua comunicação. Olha só que interessante. Pregação. Muitas pessoas questionam: o que é pregação? A pregação é a exposição da palavra de Deus, extraindo das Escrituras as verdades que edificam espiritualmente. Então, pregação é a exposição da palavra, da Bíblia Sagrada. Então, pregar é fazer com que você exponha as verdades do livro sagrado. Olha aqui para mim. Reverendo Hernandes Dias Lopes, um dia questionado acerca do que é pregação, ele diz que pregação é ler o texto da sua Bíblia, explicar o texto. Pregação é isso, nada mais do que isso. É ler o texto, fazer uma boa exegese, usar das ferramentas, né, que temos à nossa disposição para fazermos uma boa interpretação do texto e então pregarmos, falarmos, verbalizarmos o que a Bíblia está dizendo. Então, pregar é ler o texto, interpretar o texto e passar adiante, em forma de pregação, aquilo que o texto está dizendo. Então é isso que nós precisamos ter em mente, é isso que nós precisamos compreender. Tá? Pregar é expor a palavra de Deus. Vamos lá? E onde que a homilética entra aqui? Olha só que interessante. A homilética tem uma importância crucial nisso. Quando falamos de homilética, nos referimos à estruturação de nossas experiências objetivas e subjetivas, da organização das informações que adquirimos e de como iremos transmiti-las aos outros por meio da linguagem. Então, olha só como a homilética, essa matéria da teologia é tão importante. Por quê? Porque ela vai fazer com que a gente possa organizar todas as informações que adquirimos no nosso estudo da palavra e possamos, então, transmiti-las pelo meio da linguagem. Olha só, na homilética temos objetivos específicos. Agimos de forma adequada, intencionalmente ou não, para alcançar os resultados desejados. Então, olha só como a ferramenta homilética é muito importante para nós que devemos pregar o Evangelho, que queremos pregar o Evangelho. Quando você tem isso em mente, o que a gente faz agora? Adentraremos ao extraordinário mundo da pregação da palavra de Deus. Bora então? Vamos entender isso? Então vamos lá. Primeiro ponto que nós vamos observar nessa nossa aula de hoje é a importância da homilética, tá? A importância da homilética. Volte aqui para mim. Eu sempre digo que nós precisamos buscar conhecimento da parte de Deus, tá? E a teologia é muito importante. Deus, logia, estudo. Teologia, então, é o estudo do ser de Deus. Claro que nenhum ser humano é capaz de estudar Deus, de exaurir Deus, mas o próprio Senhor deixou a nós uma ferramenta, e a ferramenta que ele deixou para ser estudada é a sua palavra. Deus se revelou a nós através da sua palavra, e a teologia propriamente dita vem para isso, vem para nos auxiliar
no estudo da sua revelação, no estudo da sua palavra. E quando nós falamos de teologia, falamos de algo muito abrangente, porque existem vários tipos de teologia. E a teologia é uma ferramenta que nos auxilia, que nos prepara, que nos capacita para sermos verdadeiros pregadores do Evangelho. Então nunca diga que teologia não é de Deus, nunca diga que teologia esfria o crente, nunca diga que não precisa de teologia. Não, muito pelo contrário. Nós precisamos da teologia para que possamos fazer uma boa exposição da palavra do Senhor. Volte aqui comigo e entenda algo muito interessante. Qual que é a importância então da homilética? Olha só, o que é a pregação? É a lógica pegando fogo. É a teologia em chamas. Olha que interessante. É o raciocínio eloquente. Quem disse isso foi o Martin Lloyd-Jones. Então, o que é pregação? É a lógica pegando fogo. É a teologia em chamas. É o raciocínio eloquente. É ler o texto e explicar o texto. E a homilética vai nos ajudar a fazer isso. A homilética, ela vai nos ajudar a definir e como fazer. O que é homilética? Comumente definida como a arte de elaborar e pregar sermões. Então, quando alguém chegar em você e perguntar o que é homilética? A homilética dentro da teologia faz o quê? A homilética, ela é definida de uma forma simplória. Ela é definida assim: a arte de elaborar e pregar sermões. Então, todas as vezes que você estuda a homilética, você está estudando uma ferramenta, uma arte, uma ciência que vai te ajudar a elaborar e a pregar o sermão. Você vai estruturar uma mensagem, você vai preparar um sermão e você vai pregar. A homilética vai ajudar você nessa preparação. Então, olha só, uma disciplina teológica, falando da homilética, que ensina os principais pilares do discurso em público, que se utiliza várias outras áreas de conhecimento. Então, dentro da homilética, você pode se desenvolver aprendendo oratória, aprendendo retórica, aprendendo gramática. Gramática, sim, muito importante. Aprender gramática. Hermenêutica, a exegese bíblica, dentre outras. Então, olha só. Então, dentro da teologia, claro, a homilética vai trabalhar oratória, retórica, gramática. Temos uma outra matéria que trabalha junto com a homilética, a hermenêutica, que é a ciência, né, que vai nos ajudar a interpretar o texto bíblico, a exegese bíblica, né, que vai fazer com que você de fato extraia do texto o que verdadeiramente o texto está querendo dizer, e muitas outras matérias, muitas outras ferramentas que nos auxiliam nesse processo de preparação do sermão e na pregação do sermão. Então veja que a homilética é muito importante para você que deseja pregar o evangelho. Então, por meio da homilética, o pregador pode aperfeiçoar seus talentos verbais e usá-los para a glória de Deus. E isso precisa ficar muito bem fixado em nosso coração. Nós precisamos ter esse entendimento, que por meio do homilético, o pregador pode aperfeiçoar os seus talentos. Então, você usando da teologia, você usando da homilética, você aperfeiçoou os seus talentos. Você sabe pregar? Você aprendeu a pregar? Aprendeu a pregar olhando outros pregadores? Deus te capacitou? Deus te chamou para essa mensagem, para essa missão de pregar o evangelho? Sim. Só que você precisa estar sempre se atualizando e se preparando. E o fato de você sentar, buscar um livro de homilética, sentar dentro de uma sala de aula para aprender sobre teologia, para aprender sobre essas ferramentas, não vai te diminuir, não vai tirar a sua espiritualidade. Não, muito pelo contrário. Vai ajudar você a se desenvolver, a buscar desenvolver suas próprias habilidades, o dom que Deus te deu, para que você possa, então, de fato, pregar essa palavra com mais segurança, com mais eficácia, tá bom? Para que você possa ter resultados ainda melhores dentro daquilo que você se propôs a fazer, que é pregar a palavra de Deus. Volte aqui comigo e entenda algo muito interessante.
A palavra homilética deriva do grego homiletike, que significa o ensino em tom familiar. No grego clássico, a palavra homilos, multidão, assembleia do povo, e o verbo homiléu, que significa conversar. Então, olha só, de homiléu adaptou-se o termo homilia. Foi a partir da raiz homiletike que passamos então a entender a forma de pregação dos apóstolos no primeiro século da era cristã. Uma fonte do pastor Elianai Cabral, famoso pastor das Assembleias de Deus. Então veja que a homilética é uma ferramenta que ajudou, desde a igreja primitiva, a entender a mensagem dos apóstolos, a compreender a pregação dos apóstolos. Já com esse termo em mente bem definida, podemos compreender como é importante essa disciplina no currículo de todo aquele que almeja cumprir a missão, o ID de Jesus. Então, se você foi chamado e você é chamado de Deus, por isso você está assistindo esse vídeo, você precisa e você deseja cumprir o ID de Jesus, a homilética é algo que vai te ajudar a se preparar para que você possa se desenvolver ainda mais e ser um grande pregador da palavra de Deus. Então, a palavra, entenda isso, é de Deus, mas você é o pregador. Isso é interessante porque muita gente negligencia essa verdade. A palavra é de Deus, mas quem prega ela? Você. Você é o orador. Você é o pregador. Você é aquele que vai verbalizar a mensagem. Vai sair a mensagem da sua boca. Então você é um instrumento. Você é aquele que tem que estar preparado para transmitir. A palavra é de Deus. Você não vai pregar a sua palavra. Você vai pregar a palavra de Deus. Mas quem vai pregar ela? Um anjo vai descer do céu? De maneira nenhuma. Você é o pregador. Você é quem vai ministrar esta palavra. Amém? Compreenderam isso? Então, a palavra é de Deus, mas você é o pregador. Então, observe que o preparo e o aperfeiçoamento é de sua responsabilidade. Não terceirize. É de sua responsabilidade. Você precisa estar disposto a aprender. Você precisa estar disposto a sentar para aprender, buscar conhecimento. Como que eu faço isso, pastor? Buscando a Deus, orando, jejuando, mas também estudando a palavra, estudando teologia, buscando cursos de teologia, buscando se aprimorar, se aperfeiçoar em alguma matéria específica da teologia. E se você quer pregar a palavra de uma forma eficaz, a homilética, a hermenêutica, a exegese bíblica, são ferramentas que vão auxiliar você. São ferramentas que vão ajudar você. São ferramentas que com certeza vai fazer com que você cresça ainda mais na presença de Deus. Tá bom? Volte aqui comigo e observe algo interessante. Entenda algo aqui. Utilizar os melhores recursos e ferramentas lhe ajudarão a pregar com autoridade, olha só, poder e convicção. De novo para você entender. Utilizar os melhores recursos e ferramentas lhe ajudarão a pregar com autoridade, poder e convicção. Então você precisa usar essas ferramentas que eu estou falando para você. Você precisa compreender que não é algo que, mas é chato. Não, é ferramenta. E isso vai auxiliar você na sua preparação para que você pregue o evangelho. Olha só, muitos podem dizer que ao utilizarmos de técnicas de homilética e outras ciências, que você, pregador, está desprezando a ação do Espírito Santo. E eu tenho certeza que você já ouviu isso. Eu tenho certeza que alguém já disse para você, larga a mão de estudar teologia, larga a mão desse negócio de teologia, nós precisamos apenas do Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos enche, é o Espírito Santo, você apenas abre a Bíblia e começa a falar que o Espírito Santo colocará as palavras na sua boca. Você já ouviu isso? Você já ouviu isso? Eu tenho certeza que você já ouviu isso. Então nós somos vítimas disso muitas vezes. Muitos vão chegar até nós para tentar nos desanimar, para tentar nos fazer parar,
para tentar dizer para nós que nós não necessitamos de estudar, porque é o Espírito Santo. Se você estudar, a letra mata. Você estará desprezando o Espírito Santo. Não dê ouvidos a essas pessoas, meus irmãos. Não dê ouvido a essas pessoas, tá? Muito pelo contrário. O Espírito Santo tem total prioridade na vida do pregador, que deve ser absolutamente dependente dele, tá? Então não dê ouvidos a essas pessoas. O que precisamos, isso é algo muito importante, é de equilíbrio entre conhecimento e unção. Caso contrário, fracassaremos na tarefa de pregar a palavra. E isso é o que eu preciso falar para você de uma forma muito enfática. Muitas pessoas vão dizer, não precisa de estudar, porque nós só precisamos do Espírito Santo. Outros podem dizer, não, você precisa estudar. Que isso, rapaz? Se você não estudar, não precisa nem orar tanto, não precisa nem buscar muito a Deus, você precisa de conhecimento, de estudar. Então, os extremos é complicado. O que nós precisamos? Nós precisamos de equilíbrio. O equilíbrio, crescer na graça e crescer no conhecimento. É equilíbrio, foi o que Jesus disse, crescer na graça e no conhecimento. Quando você trabalha com esse equilíbrio, você se tornará com certeza um grande pregador do Evangelho, que tem graça, que tem unção, que tem poder, mas que também tem conhecimento e não vai ficar falando uma abobrinha por aí, tá bom? Compreenderam isso? Glória a Deus. Volte aqui então, vamos para mais um pouquinho. O que é o pregador? O que é o pregador? Olha só, keres é a expressão no grego, arauto. Isto é, aquele que tem uma mensagem ou querigma do reino de Deus. O pregador, ele não prega o que ele quer. A palavra não é dele, a palavra não vem dele. A palavra é de Deus. Isso mostra que o pregador é portador de uma mensagem. Qual? A mensagem do Evangelho. Mensagem sagrada, mensagem de Deus. E essa mensagem é capaz de transformar vidas. Entenda que a mensagem que você carrega, que o pregador carrega, é uma mensagem que tem poder de transformar vidas. Por que transforma vidas? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha a responsabilidade do portador da mensagem. Olha a responsabilidade que você tem, pregador do Evangelho. O poder de Deus vai se manifestar através da sua vida. Você não tem a mensagem, você vai pregar a mensagem que é de Deus. Mas você é o pregador. E você tem graça, poder e unção. E você vai expressar a mensagem que tem poder de salvar vidas. Que tem poder de transformar pessoas. E isso é muito importante você compreender. A homilética é a matéria dentro da teologia onde todas as outras se convergem, pois é onde a teoria se torna prática. Tudo que estudamos teoricamente, especialmente no âmbito da teologia sistemática, tais como bibliologia, angelologia, escatologia, eclesiologia, entre outras, todas essas matérias vão se convergir na homilética. E a teologia exegética também será utilizada pelo mensageiro no momento da pregação. E isso é a homilia, isso é na hora de ministrar, é na hora de pregar, é na hora de verbalizar. Então, quando você começa a entender e faz uso da homilética, entenda que a homilética é o momento que você vai colocar tudo aquilo que você aprendeu de todas as demais matérias teológicas na prática, porque você vai pregar agora, você vai verbalizar, você vai falar, e aí você vai colocar na prática tudo aquilo que você aprendeu. O pregador nunca deve esquecer que o conhecimento não é um dom. Não confunda, você que está aqui me ouvindo, não confunda o dom da palavra de conhecimento com o conhecimento propriamente dito. Caso contrário, não teríamos a necessidade de seminários, de escolas, de faculdades, de escola bíblica dominical. Não confunda esses dois tipos de conhecimento, tá? Não confunda isso. O dom que Deus te deu é uma coisa, mas buscar conhecimento é outra totalmente diferente. Nós precisamos desta prática.
Pregar não é simplesmente falar o que se deseja, é falar aquilo que está escrito na palavra de Deus. E é isso que nós precisamos compreender. Pregar não é simplesmente falar o que se deseja, é falar aquilo que está escrito na palavra de Deus. O pregador é um despenseiro dos mistérios de Deus, ou seja, da autorrevelação que Deus confiou ao homem e é preservado nas Escrituras Sagradas. Que Deus abençoe você, meu irmão, porque com certeza essa aula te edificou, tá? Guarde isso no seu coração, busque conhecimento, busque aprender, procure apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Que possamos nós estarmos preparados para sermos os mensageiros da mensagem que tem todo o poder de transformar e salvar vidas. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. E com certeza nós estaremos aqui em mais um vídeo daqui a alguns dias ou amanhã mesmo, já está subindo aqui no nosso canal para que você possa se aprimorar ainda mais através do conhecimento da homilética. Foi apenas uma aula introdutória, foi apenas falando um pouquinho da importância de se estudar homilética. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e até o próximo vídeo, querendo Deus. Shalom, paz e prosperidade.